Laço de repetição é você repetir um determinado número de vezes um bloco de código, correto? E no while, vocês inserem um critério de parada, por exemplo, um contador, né? Enquanto o contador for menor que 10, repita este código, certo? O for também é um laço de repetição, só que a diferença é que eu já determino a quantidade de vezes que eu quero que ele execute aquele bloco de comandos, tá? O formato do for é o seguinte: o comando for seguido de uma variável, o comando in e uma sequência. O que seria essa sequência? Pode ser uma lista, por exemplo, né? É um intervalo de valores, ok? Essa variável, a cada laço do for, ela vai assumir item por item dessa sequência. Essa é a ideia, tá? Então, basicamente, a gente vai fazer a leitura da seguinte forma: para cada variável dentro dessa sequência, faça algo, ok? Lembrando que tem que estar identado, né? Tem que estar dentro do bloco for para que ele seja executado. Então, vamos lá para o código para a gente ver isso na prática. Pessoal, olha aqui, eu tenho uma lista de mercado. Nessa lista eu tenho 3 itens: leite, frutas e carne. Olha só, como que eu estou trabalhando com essa lista junto com o for. Primeiro, eu tenho a variável i, que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui é uma variável, né, que vai receber cada item dessa lista, um de cada vez, a cada laço. Então aqui, ó, para cada i dentro da lista do mercado, imprima i. Ok? Vamos executar para ver o que acontece. Olha lá, leite, frutas, carne. Então, no primeiro laço, o i ele vai receber o primeiro item dessa lista, que é o leite. Como eu pedi para imprimir o i, ele está valendo leite no primeiro laço. No segundo laço, ele passa a valer o segundo item. E assim por diante. Ok? Esse é o formato geral de como o for funciona. Certo? Pessoal, mas não somente com uma lista eu posso utilizar o for, tá? Existe outra forma que eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu comentar esse código, que é através do comando range. Olha só, range. O que quer dizer range? Range é um intervalo, tá? Um intervalo com início e fim de acordo com os números ou parâmetros que eu estou passando para ele. Então, eu coloquei aqui, ó, range 0 e 5, tá? Então, lendo esse for, como é que ficaria? Para cada contador, ou seja, essa variável, dentro deste intervalo, eu quero que imprima este contador. Então, no intervalo de 0 a 5, o contador no primeiro laço vai valer 0, depois vai valer 1, valer 2 e assim por diante, tá? Então vamos lá. Olha só, o contador, a minha variável, ele vai receber o primeiro item do intervalo no primeiro laço. No segundo laço, ele recebe o segundo item, assim por diante. Olha só, o range de 0 a 5 eu coloquei aqui. Então, reparem, ele vai começar no 0, mas ele vai até o 4, pessoal. Sempre que eu colocar um número aqui, ele vai até um anterior, ok? Ele inicia em 0, mas ele vai até um número anterior. Então, se eu colocar aqui de 0 a 10, o contador no primeiro laço vai valer 0, depois vale 1, vale 2, até o 9, certo? Aqui, ó, executei, está aqui impresso na tela para gente, ok? Então, nós já vimos que o for ele pode trabalhar tanto com listas, né, para ele imprimir, ou a gente trabalhar com todos os itens de uma lista, ele vai lendo de item a item, ou eu posso trabalhar com range, né, um intervalo de valores, ok? Outra forma de eu trabalhar com for, pessoal, eu posso trabalhar com strings, né? Olha só, vamos ler esse for aqui. Para cada caractere nesta string, imprima o caractere. O que é esse caractere? Isso é uma variável comum, tá? Mas o Python vai entender que uma string é uma sequência de caracteres, tá?
Então, se eu executar esse código aqui, ele vai imprimir de caractere em caractere, tá? Então, olha só, Python, ok? Aqui eu chamei a minha variável de caractere, mas poderia ser qualquer coisa, né? É só o nome de uma variável aqui. Poderia ser x, por exemplo. Executo, ele vai fazer a mesma coisa, tá? Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês uma forma mais elaborada de fazer o for, tá? Que é um for dentro de outro for. Olha só, eu falei para vocês que a cada laço, essa variável que eu coloco aqui, ela assume um valor da minha sequência. O range, no caso aqui, está 0 e 5. Então, no primeiro laço, o i vai passar a valer 0, certo? Só que dentro desse bloco, eu tenho outro for, tá? Agora, a variável vale a. Então, a também tem um intervalo de 0 a 5, tá? Então, vamos lá. No primeiro laço, o i vai valer 0 e o a vai valer 0, certo? Só que eu vou executar todo esse for interno aqui para depois eu ir para o segundo laço do i, né? Então, olha só. Quem que eu estou imprimindo aqui? Vou imprimir só o a, tá? Vou executar aqui. Eu imprimindo A, pessoal, o I eu não estou imprimindo. Reparem isso, eu não estou imprimindo. Estou imprimindo só o A. Então, o I vale 0, tá? Eu vou para o próximo for e começo a rodar esse próximo for imprimindo A de 0 a 5. No caso, ele vai imprimir de 0 a 4. Então, olha só. 0, 1, 2, 3 e 4. Certo? Esse foi o primeiro for interno. Agora ele sai desse for, porque acabou, ele chegou no final do intervalo, e volta para o for de cima. Agora aí vale 1. Agora ele entra de novo no for interno e vai executar novamente imprimindo A. Tá? Então 0, 1, 2, 3, 4. Está aqui de novo. Tá? Então quantas vezes ele vai executar esse for aqui? 5 vezes. Né? As 5 vezes desse for exterior. Beleza? Então eu posso fazer o que a gente chama de loop aninhado, ou um for aninhado. É um for dentro de outro for. Ok? Esse for aninhado pode ser utilizado também com as listas. Mas vamos lá. Eu vou passar outro detalhe para vocês em relação às listas. Eu mostrei para vocês que a lista é uma sequência de informações, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Eu falei também que essas informações não necessariamente precisam ser só números ou só strings, né? Agora, outro detalhe. E por que não um desses itens dentro da lista ser outra lista, né? Então aqui, ó, o primeiro item vai ser 1, 2, 3, 4, 5, certo? O segundo item vai ser 20, 30, 40 e 50, tá? Então, se eu perguntar para vocês, qual é o valor do índice 3 dessa lista? Então, vou contar. Índice 0, índice 1, índice 2, índice 3. É 40. Agora, se eu perguntar qual que é o valor do índice 0 dessa lista, ela vai me retornar outra lista. Tá vendo? Porque eu tenho uma lista dentro de outra lista. Também aqui a gente fala que são listas aninhadas. Ok? Beleza, pessoal. Eu posso trabalhar também de forma que todos esses itens sejam listas. Tá? Então eu tenho aqui uma lista e dentro dessa lista eu tenho sublistas, tá? Para ficar um pouco mais claro para vocês, eu vou até colocar de forma um pouco mais visível.
Se eu colocar dessa forma, o que fica aparecendo para vocês? É como se eu trabalhasse com matrizes, né? Ou pensa numa tabela do Excel, onde eu tenho as linhas, onde cada linha, nesse caso aqui seriam as minhas listas, e as colunas seriam os itens dessa lista, né? Então a coluna 1 aqui seria todos os primeiros itens de cada lista, ok? Mas uma lista dentro de lista é como a gente pensar em uma matriz, certo? Mas então, e nesse caso, como que eu faço para acessar esses itens, pessoal? Vamos lá. Olha só. Print. Antes de fazer o print, eu vou comentar aqui as linhas de baixo. Vamos lá. Eu tenho uma lista aqui em cima e eu quero imprimir o primeiro item. O primeiro item, índice 0. Vou imprimir aqui. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? O item 0 é uma lista. É a primeira linha, essa aqui de cima, certo? E se eu quiser um item dessa primeira lista? Então é o seguinte, eu sei que no índice 0 eu tenho uma lista. E nessa lista do índice 0 eu quero o item 2, por exemplo. Então eu quero a primeira lista, item 0, 1 e 2. Ou seja, eu quero que imprima o número 3. Vamos ver se funciona? Então está aqui. Ok? Então é dessa forma que vocês conseguem acessar listas alinhadas. Tá? Então eu acrescento mais um colchete aqui e digo o índice que eu preciso acessar. Então vamos lá. Ó, dito isso, eu tenho aqui uma lista e dentro dessa lista eu tenho outras listas. Tenho 3 listas, certo? Então eu vou pedir para imprimir, tá? Então, ó, para cada valor dentro dessa lista, imprima esse valor. Qual é o valor? Quantos itens eu tenho dentro dessa lista maior? Eu tenho 3 itens. Cada item também é uma lista. Então vamos lá. Olha só. Valor. Ele primeiro passa a valer a primeira lista, depois a segunda lista, depois a terceira lista. Certo? E eu imprimi cada lista de forma separada. Ok? Agora, pessoal, eu quero fazer o seguinte. Eu quero imprimir individualmente cada item dessa lista. Como que eu faço? Olha só, a gente já viu ali em cima. Eu faço um for alinhado. Tá? Então vamos lá. For item in de quem agora? Valor, ele vai receber o quê? Uma lista, né? Então no primeiro laço, o valor vai valer essa primeira lista aqui. Correto? Então eu vou fazer for item dentro de quem? Dentro de valor. Certo? E aqui eu vou pedir para imprimir o item. Então o que vai acontecer? Valor vai receber a primeira lista. No próximo for, eu vou percorrer valor e vou imprimir cada item de valor. Tá? Vamos ver se vai funcionar. Opa, faltou 2 pontos aqui. Agora sim. Olha lá. 1, quem que é 1? É o primeiro item da primeira lista. 2, segundo item da primeira lista. 3, terceiro item da primeira lista. Certo? Agora ele sai desse laço e volta para o laço maior. O valor vai para a sua segunda volta, que ele vai pegar a segunda lista. E agora ele começa. Imprime 10, 15 e 14. Aqui, ó, 10, 15 e 14. Depois ele vai para a terceira volta e imprime 10.1, 8.7 e 2.3. Ok? Então as listas eu posso trabalhar de forma alinhada, que é uma lista dentro da outra. E o for também. Um for dentro do outro para trabalhar com listas alinhadas. Ok?
O último exemplo que eu vou passar para vocês é como a gente imprime, como que a gente descobre os números pares de uma lista de números. Então, olha só, eu tenho aqui uma lista que tem os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Eu quero descobrir quais desses números são números pares, ok? Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu tenho que pensar é como eu vou percorrer essa lista, né? Vocês poderiam falar, eu vou verificar item por item. Ah, ok, nessa lista aqui que tem 10 itens pode ser. Mas se eu tivesse uma lista com 1000 itens, daí fica inviável, né? Então vamos lá, melhor forma de resolver esse problema, eu utilizo um for para percorrer item a item e eu verifico esses itens se ele é um número par ou não. Então vamos lá, for num in lista. O que eu estou falando? Para cada número dentro da lista, faça o que está abaixo. E o que está abaixo? Se número, ou seja, se essa variável, se esse item, por 102, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou verificando o resto da divisão por 2. Se o resto da divisão por 2 for igual a zero, quer dizer que esse número é par. Se ele for par, se isso aqui for verdadeiro, eu vou imprimir este número. Ok? Primeiro eu vou comentar esse exemplo de cima aqui e vamos executar para ver se está funcionando. Ok, funcionou perfeitamente. Ó, ele vai percorrer item a item, ele vai pegar cada item, vai verificar se esse item dividido por 2, se o resto dessa divisão é igual a zero, e caso isso for verdadeiro, ele vai imprimir um número. Nesse caso, então, ó, 2, 4, 6, 8 e 10. Ok, pessoal? Bom, por hoje é só. Bons estudos para vocês, tá? E qualquer dúvida, não hesitem em entrar em contato com os professores, estamos à disposição, ok? Grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.